Fala galera, estamos chegando nesse momento final, nosso season finale da segunda temporada de The Walking Dead Dead City. E nesse vídeo aqui, vamos discutir o que pode acontecer com a personagem da Lauren Cohan, simplesmente com a Meg. Eu fugi de todo e qualquer spoiler que já está rolando aí, né, por meandros da nossa querida internet, nas queridas redes sociais e tudo mais. Então, assim, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, cara, é amparado em cima do trailer, da promo e aquilo que eu considero que possa acontecer com a personagem nesse season final, certo? Tem uma coisa sobre a Meg que tem muitos detalhes, assim, que são problemáticos, sim, desde o momento em que essa série começou. Isso não agora, segunda temporada, a gente volta, obviamente, cara, para o momento que a gente começou a ver o primeiro e segundo de Dead City. E talvez esse maior problema também, ao mesmo tempo, seja aquilo que mais é desenvolvido sobre a personagem. O drama, todo o conflito sobre o que aconteceu voltando lá pro 7x1 de The Walking Dead, no momento em que o Negan matou o Glenn. E esse conflito todo, tá? Era algo que já estava resolvido em The Walking Dead, já falei muito sobre isso, vocês já sabem disso de cor salteado e tudo mais, que foi trazido de uma maneira ou de outra, né? Abriram a caixa de Pandora para ter novamente esse conflito todo da Meg ali, que é também impulsionado agora no seu relacionamento com o Herschel. E isso, obviamente, vem sendo mostrado muito mais na segunda temporada, que é o momento onde a gente tem realmente o Herschel ali tendo um personagem realmente, né, interagindo, aparecendo dentro da série. A primeira temporada foi algo muito pontual, porque ele era todo esse objeto de procura que a Meg estava tendo e usando o Negan, aquela história que a gente conhece da primeira temporada. Então tu trazer esse conflito, cara, e isso ser muito assim um motivador para personagem, para coisas boas e ruins que levaram também ela usar o Negan novamente na primeira temporada, e agora ter um sentimento gigantesco ali de culpa por ter causado isso pro personagem. Passou mais de um ano desde que encerrou a primeira temporada para começar essa história da segunda agora, e ela ter isso tudo muito mal resolvido ainda dentro dela. E ter também esse fator que é primordial para esse conflito dela com o filho, tem como se fosse uma linha bem tênue, tá? Entre eu considerar isso um problema, por achar isso realmente errado, de trazer novamente um conflito que estava resolvido para mim e para personagem, por causa de tudo que foi o foco da Meg, mas da Meg também com o Negan sobre tudo que aconteceu no passado, na última temporada de The Walking Dead, e tu achar uma maneira de como tu vai realmente utilizar essa ideia para reviver esse conflito, para daí dar força para esse conflito, mas utilizar isso com, digamos assim, recursos diferentes dentro da história. Tá funcionando pra história, tá? Porque, sempre lembrando, cara, Dead City na sua segunda temporada, ele é muito melhor que a primeira. Muito melhor. Então, a história, por estar melhor e por estar mais coesa, isso é óbvio que é na minha opinião, eu aceito essa mudança toda em relação a Meg de tu trazer novamente esse conflito, porque tá trazendo realmente conflitos muito importantes entre ela e o filho. Porque eu não sou, tá, galera, um daqueles que tá com raiva, com coisas em relação ao Rush. Eu tô muito curioso para saber que ponto que vai chegar o personagem também, por causa de algo que ainda não nos foi mostrado, da sua amplitude do que aconteceu entre ele e a dama, essa ligação que existe ali entre os dois. Que, obviamente, no próximo episódio, vai ter mais detalhes do que aconteceu entre os dois, e também algo ali diferente que vai acontecer entre a Dama e a Meg. E entre a Dama e a Meg que vem essa grande questão, porque eu não acredito que a Meg vai ter nenhum tipo de vingança contra a Dama. O momento todo que aconteceu, né, da volta da Dama, ela vai lá, acerta a Meg tá acordada, depois é presa, e elas vão conversar agora no episódio 8, como já tá muito bem claro, né, na promo do episódio, vai ser um momento onde possivelmente a Dama vai dar algumas coisas para Meg que eu não sei se vai ser do agrado da Meg, que eu não sei também se não vai ser a Meg a ter algo que ela seja obrigada a fazer, mas vai ter sim um entendimento entre essas duas personagens que obviamente envolvem o Herschel. O Herschel é esse ponto de ligação entre essas duas também. Então, essa conversa ela vai ser muito importante para entender por que a Meg volta lá para a batalha que estiver acontecendo, né, na igreja, do confronto do Bruegel com Negan, com a nova onda da Federação da Nova Babilônia, comandada ali pelo Armstrong contra o Negan também. O que a Meg vai usar no meio de tudo isso ali, do porquê que ela volta.
Qual é essa motivação pela volta, além dessa questão toda de culpa, né, em relação ao Negan? A Dama pode usar o Herschel ali para obrigar a Meg a fazer alguma coisa? Não acredito. Não acredito, porque daí teria que ter também algo sobre o Herschel acontecendo. E esse algo sobre o Herschel não parece que o personagem vai por essa linha também, sabe? Por mais que eu considere que tem algo misterioso por causa dessa ligação entre ele e a Dama ainda, que pra mim me deixa assim, literalmente, cara, imaginando o que pode ser, pra onde que vai esse personagem, eu acho que ele não vai ficar contra a Maggie. Ao contrário do que eu achava alguns episódios atrás, porque era o que a série estava começando a desenhar. Não é o que a série mostrou, né? Não é o que a série chegou nesse momento aqui dando força para isso. Então, eu acho que sim, algo ali vai acontecer nessa conversa da Dama com a Meg, mas que vai dar algum tipo de motivo para Meg ir atrás e acabar encontrando lá o Negan. Algo existe. Algo pode ser sobre o metano, algo que seja mais forte sobre simplesmente ser a Meg voltar para ajudar o Negan por sentimento todo de culpa. Eu acho que isso vai acabar acontecendo o momento que é a Meg segurar a Lucille. Que eu meti muito pau, mas muito pau, totalmente contra, entendeu? Continuo sendo totalmente contra, mas aí que volta a nossa questão da linha tênue. Cara, foi muito bem explicado a questão do Negan estar novamente com a Lucille. Foi muito bem também mostrado que o Negan não deixou de ter a sua jornada como já tinha sido desenhado, principalmente em The Walking Dead, não em Dead City primeira temporada, em The Walking Dead, que é o que realmente importa dessa brincadeira toda, tá? O canon. Que ele não ia voltar a ser aquele Negan dos Salvadores. Mesmo que a gente vai ter, sim, alguma coisa desse velho Negan aparecendo, mas numa versão de novo velho Negan, tá? Mas isso já tá no vídeo aqui publicado, não vou entrar na questão do Negan, porque a gente tá falando sobre a Meg. Então a Meg segurar a Lucille aqui, é óbvio que depois tem que ter, sim, algo em que ela reflita sobre o que aconteceu pela representatividade, que é segurar a Lucille e voltar novamente ao que aconteceu lá atrás no 7x1, porque isso é muito tema da personagem na série. Isso é muito força da personagem na série. Só que para mim ela vai usar a Lucille com um motivo que, dentro do que está sendo mostrado na história, encaixa. Que é ela acabar ajudando o Negan. Porque pode ser ela acertando o Armstrong, pode ser ela acertando o Bruegel, pode ser ela conseguindo literalmente salvar o Negan, usando justamente a Lucille e montar totalmente, né, essa questão de quase um contraponto ao que aconteceu no passado. Então essa montagem toda, para mim, já que é o que a série também vem construindo, e cara, independente da primeira temporada ter sido muito fraca, cheia de problemas, essa segunda aqui, por estar mostrando essa história mais coesa, encaixa ter a Meg nesse momento com a Lucille, encaixa, porque o próprio Negan, né, ele já renegou aquela questão da Lucille, ele por existir uma nova Lucille, não encaixa mais com o personagem. Então, se é por bem da história também, a maneira como eles estão montando para Meg segurar a Lucille, dentro desses, querendo ou não, assim, motivos que eles estão apresentando, cara, para mim encaixa. E para mim, o primordial sobre a personagem é o quê? Ela chegar no momento em que ela encontre algum tipo de sintonia novamente com seu filho. Esse momento tem que estar começando a ser construído na primeira metade do episódio. Metade do season final já tem que ter toda essa conversa com a Dama e tem que ter, primordialmente, cara, a conversa do Herschel com a Meg para que se tenha um entendimento e volte a ter uma união entre os dois ali. Porque eu não vejo o Herschel estando lá nos últimos momentos do episódio, tudo mais, no grande confronto que vai se montar e vai acontecer ali. A partir disso, a Meg precisa resolver essa outra questão. E a partir disso, eu não vejo nenhuma possibilidade da Meg ter algum tipo de consequência fatal da morte da personagem. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas uma coisa sobre o personagem é o quê? Algo que não foi ainda feito em Dead City e que tem que já ficar montado para a terceira temporada é tu ter uma união, sim, da Meg com o Negan. Porque nunca vai existir um perdão, nunca vai existir uma
real aceitação do Negan por parte da Meg. A conversa dos dois, sentadinhos lá na varanda da Pamela Milton, no último episódio da série chamada The Walking Dead, já ficou muito bem claro, num diálogo muito bem feito. Só que algo pelo que lutar tem que unir esses dois personagens, porque a gente viu muito pouco dos dois na segunda temporada. E a série, ela precisa também ter força para ter a união desses dois personagens. Até tem um ponto sobre essa questão de força, já que tá falando de futuro da Meg também, não só do que pode acontecer com ela nesse episódio final, muito foi teorizado, desculpa que eu não vou lembrar agora o nome, né, do outro fã de The Walking Dead que colocou também aqui, tanto em vídeo quanto já falou em live também, sobre a possibilidade da Meg ser essa nova líder da Nova Babilônia ali. E trazendo muitos pontos sobre o que aconteceu com a personagem lá atrás nos quadrinhos. Né? Não acredito que a série vai por esse caminho, porque para mim vai ser apresentado sim junto com essa nova onda, né, ou simplesmente segunda onda, a gente vai ver esse exército da Nova Babilônia dentro da ilha de Manhattan. Quem é esse novo líder? Porque a gente viu na primeira temporada aquela questão do conselho, que nem aparece nessa segunda aqui. Mas a primeira a gente tinha aquela questão do conselho, ou seja, com a morte da governadora, né, e também com a Navaez não existindo mais, que foi até um bem para a série, tem que ter alguém que seja realmente essa figura que comande a Nova Babilônia. Então não acredito que vai ter essa força da Meg estando ali. Se acontecer, assim como aconteceu com o grupo da Dama, cair simplesmente, né, no colo do Negan e acontecer da Nova Babilônia cair no colo da Meg, como a série brinca no começo, né, da temporada aqui, ainda no episódio 2, com aquela questão toda de... Agora eu estou tentando mostrar pro governador e pra Nova York, cara, escutem ela, né, escutem a Meg, porque a Meg sabe exatamente o que aconteceu aqui, ela, blá, blá, blá. Vai ser bastante curioso essa série ir por esse caminho. Bastante curioso. Porque ela simplesmente encerra qualquer tipo de conflito, né? Então, não acredito que a série vá por esse caminho também. Acredito que ela vai dar algo para a Maggie ali para lutar junto com o Negan para o que vem pela frente também apresentado, porque terceira temporada, cara, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Galera, coloca abaixo nos comentários o que vocês esperam que aconteça com a Maggie, o que vocês acham que vai acontecer com a Maggie. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.